Olá, boa noite. Prefeito de Patos de Minas endereça carta à população anunciando a implantação de hospital universitário municipal. FEPAM e Unipan esclarecem que não há nada fechado. Ainda estão em fase preliminar de estudo para avaliar possibilidade de hospital municipal. José Eustáquio Rodrigues sente mal e volta a ser hospitalizado. Funcionária da Vila Padre Alaor testa positivo para Covid-19. Mais flagrantes de ônibus circulando lotado em Patos de Minas. Trio é preso suspeito de furtar galinhas. Ex-funcionário furta celular em supermercado, mas é preso. Empresa explica causas para corpo estranho em molho de tomate encontrado por consumidor em Patos de Minas. O que pensa a população de Patos de Minas para a desativação de leitos para tratar pacientes com Covid no hospital regional? Diz que denúncia completa 13 anos com 1 milhão de chamadas. Pesquisa revela que muitos eleitores estão desmotivados com política. Pela lei, nenhum eleitor pode ser preso a partir de hoje e 2 dias após a votação, salvo em alguns casos. Semana será chuvosa e temperaturas não devem sofrer mudanças na região. Tem análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Um homem foi preso na tarde desta terça-feira pela Polícia Militar suspeito de furtar um celular. O fato teria acontecido dentro de um supermercado onde ele trabalhava. Pela queixa da vítima e pelas imagens do circuito de segurança do supermercado, a polícia conseguiu identificar o suspeito. Ele havia acabado de ser desligado do quadro de funcionários da empresa. A vítima, que é uma funcionária, ela relatou que estava no refeitório do supermercado, fazendo a refeição dela, e foi subtraído o telefone celular, correto? E assim que ela informou o ocorrido ao gerente, eles visualizaram as câmeras de filmagem interna e notaram que um ex-funcionário que estava na empresa reincidindo o contrato havia pegado esse aparelho celular enquanto conversava com essa vítima. Assim que nós comparecemos lá, nós fizemos contato com esse funcionário, com esse ex-funcionário. Ele negou ter praticado furto, porém nós visualizamos a imagem e realmente se tratava dele, o autor. Ele foi informado e assim que ele foi informado da filmagem, ele confessou, entregou o aparelho celular que estava no bolso e relatou que não tinha intenção de furtar, mas estava com o aparelho e havia praticado furto. Como a polícia agiu rápido, a prisão foi efetuada e o aparelho foi recuperado. Foi conduzido até a autoridade de polícia civil e apresentado juntamente com o telefone e apreendido. Ele não era conhecido aqui para nós em Patos de Minas, no meio policial. Ainda nesta terça-feira, um trio foi preso em Lagoa Formosa suspeito de furtar galinhas. O receptador também foi detido. O furto aconteceu na noite desta segunda-feira, na rua José Marciano, bairro Bela Vista, em Lagoa Formosa. Da residência alvo do furto, 3 homens, sendo um de 24, outro de 26 e mais um de 30 anos, furtaram 3 galinhas e um galo. Fomos procurados pela vítima desse furto, o qual relatou que tinha visto à noite os 2 autores, escutou o barulho, saiu e viu os 2 autores surgindo com 3 galinhas e um galo de sua propriedade. Os reconheceu. Assim que ele acionou, iniciamos rastreamentos, fomos até a casa de um deles, que fica um pouco próximo também da casa da vítima. Lá foi localizado os 2 autores do furto, o de 24 e de 26 anos, os quais, após serem perguntados, disseram que teria realmente sido eles. Na manhã desta terça-feira, os militares conseguiram recuperar as 3 galinhas. Já o galo, os homens teriam matado. 3 galinhas teriam sido entregues para o terceiro autor, o de 30 anos, para vender para o receptador e dividirem o lucro. E o galo, eles teriam teriam comido ele na noite anterior, já teriam matado ele. Ainda, um homem de 36 anos foi preso. Ele teria comprado as aves por R$50. Na casa dele, ele confessou que teria comprado por R$50 os 3 animais e estariam com ele, e ele entregou e foram recuperados. Estão aqui junto com o seu proprietário, já junto com a vítima. Todos 4 já possuem várias outras passagens.
Na sequência, a gente mostra pesquisa de intenção de voto em Lagamar. Levantamento mostra que muitos estão desmotivados com eleições, mas em Patos de Minas, o cenário parece ser diferente. E pela lei, nenhum eleitor pode ser preso a partir de hoje, 2 dias após a votação, salvo em alguns casos. Uma pesquisa feita por Universidade de São Paulo em parceria com o Centro de Estudos de Opinião Pública revelou que a maioria parece desinteressada com as eleições municipais. Entretanto, em Patos de Minas, o cenário indica exatamente o contrário. Pelos estudos realizados nas universidades de São Paulo, quase 55% dos eleitores não estão interessados nas eleições municipais e cerca de 30% dizem que não pretendem votar. Mas e em Patos de Minas? Nas últimas eleições, eram 108.070 eleitores aptos a votar. Destes, 78,8% compareceram às urnas e 21,19% não foram. Este ano, serão 109.795 eleitores. A expectativa é de que pelo menos 70% a 80% desse público compareça às eleições no próximo dia 15. Mas, pelas ruas, esse interesse de participação é bem dividido. Não, eu mantenho minha neutralidade e eu não sou a favor e nem contra a política. Eu ainda não fiz os negócios que precisa fazer, né? O título de eleitor. E eu vou mexer com isso agora, não só depois dos 18 meses que eu vou estar fazendo. Estou interessado, que é importante a gente saber quem que vai governar o município, né? Como que as coisas vão andar. Então, às vezes a pessoa se omite a votar, escolher alguém, e aí alguém vai escolher por ele quem ele não quer. Ser sincera? Não. Por quê? Decepcionada já. Agora, considerando o levantamento de dados da região, o cenário é diferente. A média de eleitores que pretendem votar é de 94,7%. E outro aspecto observado é que quanto menor a cidade, maior o percentual de intenção de voto. Nós verificamos que há uma variação aí grande do município. Municípios menores o interesse é maior, né, em torno aí de 97%, e nos municípios maiores, em torno de 90%, 92% mais ou menos. Além disso, observou-se também que a pretensão de exercer o direito de voto é maior para os eleitores do gênero masculino. Quanto à escolaridade, a média entre os eleitores analfabetos e com ensino superior completo é de 94,7% com intenção de votar. Já em relação à idade, esse fator muda a depender da faixa etária do eleitor. O público de 16 a 24 anos, nós temos 90% de interesse, né? 10% não pretendem. E acima de 59 anos, 92% de interesse. De 25 a 34, 95, 35 a 44, 96,7% de interesse. 45 a 59, o percentual de interesse foi de 97%. Agora, logicamente, isso aí não reflete a quantidade ou o percentual de pessoas que vão votar. Por quê? Porque tem muita gente que mora em outras localidades e que tem um título em outras cidades. E muitas das vezes essas pessoas não comparecem para votar. Para o candidato, observar essas questões é importante para compreender se há queda de intenção de voto e para saber também como mudar o cenário. A partir dessa terça-feira, nenhum eleitor poderá ser preso no país, salvo em casos de flagrante ou quem for alvo de sentença criminal por crime inafiançável. A regra é prevista pela lei eleitoral e vale até 48 horas após o dia do pleito. A determinação já está valendo e serve para garantir a liberdade de voto e coibir qualquer tipo de ação que possa afetar o direito das pessoas a participar da eleição. Já está previsto no Código Eleitoral e de hoje, terça-feira, dia 10, até o dia 17, ou seja, 48 horas após as eleições, o eleitor não pode ser preso, salvo se
for pego cometendo o crime, tiver sido condenado por sentença criminal condenatória ou se estiver agindo em desrespeito a salvo-conduto. A regra diz que desta terça-feira até a terça da próxima semana, eleitores não podem ser presos ou detidos, a não ser que sejam flagrados cometendo algum crime ou em caso de sentença por algum crime inafiançável. Em situação, o eleitor pode ser preso em situação de flagrante, por sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Aí nós temos tráfico de droga, latrocínio, nós temos aí homicídio. No caso dos crimes em flagrante, as prisões permanecem e a Polícia Militar explica algumas situações que elas podem acontecer. É o flagrante de roubo, flagrante de homicídio, né, a própria Lei Maria da Penha, todos os crimes correlacionados à atividade em que esse indivíduo que cometeu o crime, ele vai, né, seguir preso para a delegacia de polícia através do delito cometido. Agora, as outras prisões, né, as prisões que são consideradas aí as prisões normais, em virtude de alguma questão que possa ter vínculo político, algo nesse sentido, elas serão tratadas pela Justiça Eleitoral, pelo cartório eleitoral, devidamente já orientados os partidos e agremiações políticas. O Data News Brasil divulgou pesquisa eleitoral nesta terça-feira para saber a preferência de votos na cidade de Lagamar. O Instituto entrevistou 443 pessoas no dia 6 de novembro. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número 04634 de 2020. Na pesquisa espontânea para as eleições municipais em Lagamar, Auro do DEM tem 20,72%, Ronan Vieira do Solidariedade, 11,71%, Marcinho do PP, 11,11%, Lázaro Rômulo do PSC, 4,80%, José Ricardo do PROS, 3,30%, não souberam ou não responderam, 48,35%. Na pesquisa estimulada para a Prefeitura de Lagamar, Auro do DEM tem 35,44%, Ronan Vieira do Solidariedade, 21,32%, Marcinho do PP, 15,02%, José Ricardo do PROS, 9,31%, Lázaro Rômulo do PSC, 5,71%, não souberam ou não responderam, 12,61%, e brancos ou nulos, 0,60%. Veja na sequência, empresa explica causas para corpo estranho encontrado em molho de tomate. Conab prevê mais uma safra histórica para o país. E semana será chuvosa e temperaturas não devem sofrer mudanças na região. Na semana passada, o jornalismo da NTV mostrou a indignação de um consumidor ao se deparar com um corpo estranho dentro de uma embalagem de molho de tomate. A empresa responsável pela marca entrou em contato com a nossa produção e disse isso por ter sido causado uma avaria na embalagem. Ao abrir a embalagem de molho de tomate, o militar aposentado teve uma surpresa. A gente pegamos o conteúdo na geladeira para preparar o molho para colocar em uma carne, né? Aí quando cortamos o bico, que é normal já cortar, né, no biquinho para espremer o conteúdo, sentimos que estava duro por baixo, né? Aí falamos, vamos abrir. Aí nós abrimos o pacotinho, né? E tava esse negócio lá dentro, né? Esse trem preto lá dentro, né? O seu Edivan entrou em contato com a empresa para relatar o ocorrido. Nós também buscamos uma resposta da Cargill, dona da marca Tarantella, que enviou uma nota para o jornalismo da NTV. A Cargill disse que foi informada pelo telefone sobre o problema e foi agendada a retirada da amostra para análise e reposição do produto.
Pelas imagens, acredita que se trata do desenvolvimento de micro-organismos, possivelmente em decorrência de mau armazenamento e ou falha do transporte. Pode ter havido um microfuro na embalagem do molho de tomate, em decorrência de queda, impacto ou amassamento, e com isso ter causado alterações. Com o microfuro, há entrada de ar e contaminação por micro-organismos. A empresa reitera que garante a qualidade do produto ofertado. Mais uma safra recorde à vista. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, estima que a produção de grãos 2020-2021 chegue a 268 milhões e 900 mil toneladas. A produção de 268 milhões e 900 mil toneladas supera em quase 12 milhões de toneladas a safra anterior. No Brasil, maior produtor mundial de grãos, a previsão é de que sejam cultivados 67 milhões de hectares, quase 2% mais que a safra passada. O recorde deve ser puxado por soja e milho. A produção de soja voltou a crescer, depois dos prejuízos com a seca de 2019 no sul do país. E nesta safra deve alcançar 135 milhões de toneladas. Já o milho tem a produção histórica estimada em 104 milhões e 900 mil toneladas. As chuvas esse ano atrasaram, mas os produtores já aceleraram o plantio, que já alcança 55% da área estimada. A semana começou quente na região e no decorrer dos próximos dias não terá muita alteração na temperatura. Entretanto, deve chover mais. A previsão do tempo indica uma semana mais chuvosa. As precipitações devem ficar concentradas mais para o fim da tarde e tem uma explicação. É o que nós chamamos de chuvas convectivas. Ela se dá devido à temperatura elevada, em torno de 30 graus, que vai fazer com que essa massa de ar se acenda. Como ela tem umidade, vai chover na parte da tarde, ou seja, a precipitação vai acontecer no final da tarde, mais no final da semana. Temperaturas em torno aí, máxima em torno de 30, um pouco menos, e mínima em torno de 18 até 20 graus. Então para essa semana nós temos uma semana molhada, com precipitações e com temperatura um pouco estável. E no dia das eleições, o clima será algum empecilho para os eleitores comparecerem às sessões? Para o dia 15, no próximo domingo, a previsão é que nós tenhamos pouca possibilidade de chuva. Então pode acontecer alguma chuva esporádica, mas a previsão é que nós não tenhamos chuvas no dia da eleição. Então é importante a gente estar observando aí a umidade relativa do ar, a velocidade de vento, que pode acontecer durante essa semana também alguma ventania, um pouco de vento em torno aí de 25 a 30 km por hora, que não é vento muito forte, tá certo? Se a gente for pensar em termos de intensidade. Na sequência, mais flagrantes de ônibus circulando lotado em Patos de Minas. A atualização de casos de coronavírus. E funcionária da Vila Padre Alaor testa positivo para a Covid-19. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora da gente conversar sobre as principais notícias de Patos de Minas e região. Comigo agora a jornalista Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, boa noite, tudo bem? Olá, Jéssica, boa noite para você, para todos que acompanham o NTV News, agora com a análise da notícia. Pois é, Ludmila, vamos começar por aqui com Covid-19. É que os resultados de 115 testes para Covid realizados no lar Vila Padre Alaor ficaram prontos. Uma funcionária foi diagnosticada com a doença. A realização dos testes aconteceu no dia 28 de outubro. Alunos do curso de enfermagem do Centro Universitário de Patos de Minas, monitorados por uma enfermeira, realizaram testes SUAB que foram adquiridos em São Paulo. É importante a testagem e, acima de tudo, a segurança até na testagem. Aqui a gente já teve a testagem, tanto de funcionários como dos internos, há uns 3 meses atrás, tudo negativo. E agora, novamente, a gente fazendo, é bastante importante fazer, caso aconteça algum sintoma, alguma positividade, para a gente precaver, isolar o que a gente puder estar fazendo em termos de continuar protegendo a maioria ou todos eles, né?
Nessa segunda-feira, o resultado dos 115 testes realizados aqui entre funcionários e residentes da Vila Padre Alaor chegaram. O que consta é que apenas uma funcionária testou positivo para a Covid-19. Ela tem 20 anos, exerce a função de cuidadora de idosos e trabalhava no período noturno. No entanto, no último dia 28, ela teria vindo até a Vila Padre Alaor apenas para realizar o teste, uma vez que ela está de férias e esse período fora da vila seguirá até o final de novembro. Foi uma tranquilidade a gente ter realizado os exames e apenas um funcionário testou positivo. E a gente saber que a funcionária não está nas dependências, né, do lar, ela não estava aqui e devido a isso não tem ninguém aqui dentro, né, com o vírus, e ela pode ter contraído ou ter pego o vírus fora da casa e assim a gente sabe que ela vai voltar recuperada. O perfil da funcionária é de assintomática. A gente até fez contato com ela ficou muito surpresa porque ela ficou sabendo através da imprensa que ela testou positivo pelo Covid e ela não sente sintoma nenhum, ela é assintomática. Os cuidados de prevenção à Covid-19 dentro do lar vicentino Padre Alaor foram redobrados. Ainda se tem um cuidado com aqueles residentes que necessitam sair para que possam realizar consultas. Após a chegada, eles ficam em ala de isolamento por 14 dias. Desde a entrada de fornecedores ou qualquer outra pessoa que passe pela portaria, a gente toma todas as medidas de segurança, são medidas de temperatura, verificado se a pessoa está com máscara, o uso do álcool em gel em todos os locais, e não só no lar, mas em todas as casas de repouso da Sociedade São Vicente de Paulo, para evitar, né, a contaminação dos idosos e funcionários, né, através do vírus do Covid. Hoje está proibida a visita, né, a gente não recebe visita de forma alguma aos idosos, ninguém tem contato, nem mesmo funcionários administrativos ou diretoria tem contato com eles, somente os funcionários que realmente precisam estar lá, que são os cuidadores de idosos e a própria enfermeira que toma conta da casa. Pois é, Ludmila, em locais onde há internação de pessoas e grande número de pessoas que dividem o mesmo espaço, a preocupação com o contágio é sempre maior, né? Jéssica, a gente sempre fala aqui no NTV News e buscou muito essa resposta junto ao governo do estado de Minas Gerais para ampliação da testagem da Covid-19 entre os mineiros. A gente sabe muito bem, segundo uma pesquisa do IBGE, feita no mês passado, colocou lá Minas Gerais no 3º lugar entre os estados com pior testagem no país. Olha a situação, se não houvesse essa testagem em massa de todas as pessoas dentro da Vila Alaor, essa funcionária teria voltado ao serviço normalmente, ela é uma assintomática, então, logo, ela não saberia que estaria com a doença. Imagina a contaminação, imagina quantas pessoas que poderiam apresentar sintomas, que poderiam apresentar a necessidade de uma internação e de cuidados médicos mais precisos. Então, o tanto que a testagem é importante, seja de forma preventiva em espaços em que a gente sabe que há um risco maior, há uma população com mais comorbidade, há população de risco, isso deve ser uma frequência, por isso que a gente falou até da questão do presídio Sebastião Satiro. É claro que lá a gente sabe que, diferente do asilo, não há tanto risco entre os internos, mas são locais fechados, essas pessoas não saem desses locais, à exceção de procurar ajuda médica e outras questões muito específicas e autorizadas no caso de detentos. Mas olha para você ver a questão de quanto isso é importante, de quanto esse mecanismo preventivo foi importante para evitar uma contaminação em massa. E falando da questão do presídio, em Patos de Minas, 2 detentos continuam doentes com coronavírus. E em Carmo do Paranaíba, no presídio Nossa Senhora do Carmo, as visitas foram suspensas porque lá há mais doentes com Covid-19. Essa resposta foi dada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública.
através de questionamento, por meio de questionamento do jornalismo da NTV, que disse como há mais pessoas infectadas em Carmo do Paranaíba. Na penitenciária são 9 pessoas que apresentaram a Covid-19, que estão doentes com a Covid-19 nesse momento. No presídio de Patos de Minas, 2 pessoas doentes neste momento. Por lá, visitas interrompidas. Por aqui, continuam acontecendo e o sistema, a Secretaria de Segurança Pública continua monitorando todos esses casos, mas as medidas sanitárias, o protocolo foi tomado. Esses doentes, eles continuam dentro do presídio, pois não houve a necessidade de uma internação, um acompanhamento em leito clínico ou leito de UTI, passam bem, são assintomáticos, mas as pessoas que tiveram contato com ele, por hora não apresentaram nenhum sintoma, e próximo a eles, eles estão isolados, mas próximo a eles, os detentos também utilizam máscaras, segundo nota da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Nesse local, e em outros, é claro que há uma necessidade de uma testagem frequente, e a gente sabe que o Estado não tem feito como deveria fazer esse dever de casa com relação à testagem da Covid-19. Pois é, Ludmila, a testagem representa, além de prevenção, né? Representa controle. Não deve ser só uma medida para a gente prevenir a doença nesses casos, mas também uma medida para a gente controlar e aí tentar diagnosticar, traçar, né, parâmetros, metas aí para a gente controlar essa doença. Era o mínimo de se esperar. Não adianta se gabar que Minas Gerais tem aí menos casos, menos mortes, se também a gente não testa e não sabe a real situação da doença no estado, infelizmente. Vamos ver como que está a questão do coronavírus aqui em Patos de Minas com os dados atualizados a partir de agora? A gente mostra então aí na tela os dados de ontem, né, comparados com os de hoje, então dessa terça-feira. Ludmila, de cara a gente já percebe mais 9 casos que foram registrados em Patos de Minas, e tem mais alguma alteração importante? Jéssica, a questão é que na sexta-feira a gente teve ali 5 casos confirmados de coronavírus. Se a gente fracionar os 14 casos confirmados, novos casos confirmados nesta segunda-feira pelo boletim epidemiológico de Patos de Minas, foram 14. Se a gente divide, então vamos dizer que foram 7 casos no sábado, mais 7 casos no domingo. Aí a gente vem para essa terça-feira, que são 9 casos. A gente vinha falando que havia aí um apontamento para uma queda, só que não temos verificado isso nessa prática. Conforme a gente falou, tínhamos que acompanhar aí novos boletins para a gente ter um indicativo de queda. E, infelizmente, não temos quando comparamos aí esses últimos dias. Então, foram 9 novos registros em 24 horas, passa então de 2.900 casos de confirmações da Covid-19 em Patos de Minas. Temos aí menos pessoas em isolamento domiciliar, e essa é uma tendência que vem se mantendo, se comparar do boletim de sexta, segunda, com o boletim dessa terça-feira. Vamos ver os próximos, se é uma sinalização de queda realmente de pessoas se recuperando em casa, porque pelo menos por essa tela aí, com relação a casos de internações, permanece o mesmo, bem como a quantidade de pessoas internadas em leitos de UTI, óbitos confirmados também se mantém. Quando a gente analisa a próxima tela de ocupação hospitalar, Jéssica, uma nova preocupação, porque a gente percebe que houve um aumento em internações entre suspeitos e confirmados de Covid-19 somente em Patos de Minas. Ontem eram 23, hoje já são 27. E esse número migrou aí para pessoas internadas necessitando de hospitalização em leitos clínicos. E olha como isso reflete lá embaixo, Jéssica, na questão do percentual. A gente sabe que esse percentual aí é somado também as pessoas internadas de outras cidades da região. O único percentual que teve uma queda foi de leitos públicos e privados de UTI. Aliás,
não teve. Estou até fazendo uma confusão que não teve. Não teve esse percentual ontem, que era de quase 35%, hoje passou de 47%. Então, o único percentual que teve uma queda é o de leitos clínicos em hospitais públicos. Ontem tínhamos quase 22%, hoje quase 16%. Então, é um cenário que não traz nenhum tipo de alívio e que só reforça a necessidade de ações responsáveis, mais enérgicas no enfrentamento à Covid, Jéssica. E falando sobre isso, de ações responsáveis, né, e como tem sido o comportamento das pessoas, e do que o poder público e as autoridades têm feito, a gente mostra agora mais um flagrante de lotação no transporte coletivo. Esse flagrante também foi enviado por passageiros à equipe da NTV. E, Ludmila, sempre se repete, né? Incrível. Impressionante. Esse é um flagrante desta terça-feira no coletivo que passa ali pelo Nossa Senhora Aparecida. Essas imagens foram feitas por passageiros do transporte coletivo de Patos de Minas. A Pássaro Branco havia dito ao jornalismo da NTV que sempre que ela percebe uma lotação, que aí são reforçados com mais ônibus à disposição dos usuários do transporte coletivo. Mas aí eu me pergunto, depois do leite derramado, não adianta emendar o soneto, já foi. É preciso de uma prevenção, é preciso de uma ação, é preciso então de fiscalização, é preciso de estar próximo, porque essas imagens são muito frequentes. A gente tem mostrado isso aqui muito no jornalismo da NTV, mais e mais e mais imagens como essa, que é um ambiente propício para a propagação, para a transmissão da Covid-19. Então, se a empresa só disponibiliza ônibus depois que ela viu esse tipo de imagem aí, se não toma uma ação preventiva, se ela não tem um estudo eficaz para saber quais são os horários de pico, qual o momento em que tem maior pessoas utilizando o transporte público para oferecer mais ônibus, mais veículos, que a prefeitura esteja junto fiscalizando, multando. Porque o que não pode é essa cena se repetir com uma situação que a gente acabou de fazer uma leitura aqui, em que Patos de Minas, antes que apontava para uma queda, não aponta mais. Que a gente tem aí mais internações entre suspeitos e confirmados. Será quando, Jéssica? Será quando? Porque desde o início da pandemia a gente tem mostrado isso aí. Será até quando? Quando será tomada uma atitude? Depois que passar, vai adiantar alguma coisa? É hora de agir. Aliás, já passou da hora. Pois é, Ludmila, e essa preocupação aí com a questão da saúde dos passageiros, nesse caso, eles ficam de mãos atadas, né? Tem horário a cumprir, tem horário de trabalho, precisa do transporte coletivo e o ônibus está lotado. Como fazer, né? É sempre uma preocupação. Não tem o que fazer. Não tem. Até eles mesmos relatam, não tem outro ônibus na sequência e eles precisam chegar ao local. E aí o motorista ali deixa entrar normalmente, não é informado se está vindo ou não está vindo outro veículo. Então ele acaba se sujeitando a esse tipo de situação que é deprimente, que é lamentável, que é um desrespeito aos passageiros do transporte coletivo urbano de Patos de Minas. Pássaro Branco, que dia que você vai acordar? Prefeitura, fiscaliza. Você tem aí feito um trabalho muito próximo a vários estabelecimentos, que assim seja feito também no transporte coletivo em horários variados, porque o que temos recebido de imagens desse jeito aí é absurdo. É uma falta de cuidado, de compromisso com a saúde da população. Pois é, não adianta, né, algumas medidas serem realmente feitas pelas pessoas, sendo que elas têm que acabar sendo obrigadas a se sujeitar a esse tipo de situação. E outro fato também que preocupa e chama a atenção é em relação ao Conselho de Saúde, né, que emitiu uma carta, um parecer hoje, demonstrando a sua preocupação com o relaxamento da população, Ludmila, em relação às medidas de prevenção, né? Pois é, e a gente reforça essa carta do Conselho Municipal de Saúde de Patos de Minas, enfatizando para a necessidade também do poder público enfatizar as medidas necessárias
para ações responsáveis, para acompanhamento do que as pessoas estão fazendo, para assim, ela até, a Fátima Gomes, nessa carta aí, ela fala que é lamentável, né, esse trabalho dos fiscais, visto que as pessoas não estão tomando as medidas necessárias, não estão tomando aí o mínimo de critério com relação à pandemia, mas que continue a fiscalização e que seja feita assim, porque do outro lado, as pessoas são obrigadas a fazerem a sua parte, mas quando elas percebem assim, tá na onda verde, abriu tudo, então tá a vida normal. É preciso estar presente para mostrar para essas pessoas que não está normal, que precisamos continuar tomando todas as medidas necessárias e com fiscalização presente, com pessoas ali que seja como ação preventiva, não só punitiva, mas que sejam orientadas para seguirem as normas mínimas, porque senão fica difícil, ainda mais com essa sensação que está tudo normal enquanto não está. Isso mesmo. A gente vai agora para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no NTV News. Estamos de volta com a NTV News e Ludmila, os leitos de UTI e clínicos, do Hospital Regional Antônio Dias serão desativados no final do mês de novembro. A nossa equipe foi às ruas conversar com a população sobre essa notícia e a gente mostra agora. As pessoas que ficam internadas pela Covid-19 aqui no Hospital Regional, esses leitos serão fechados. Eles deixarão de existir aqui no Hospital Regional. O que o senhor acha dessa decisão? Concorda? Não ser fechado, não. Por quê? Não pode fechar, não. Não, a pandemia ainda não acabou, né? É importante que enquanto houver risco para a comunidade, que se mantenha todos os cuidados. Essa decisão, eu acredito que ela seja muito importante até para trazer uma segurança a mais para a sociedade agora, em vista que a partir de agora eu creio que os casos diminuíram, os casos já tá mais ameno, a população está mais consciente. Eu vejo com bons olhos essa decisão pelo ponto de vista de que a situação está melhorando. Sendo que não há pacientes, eu creio que pode fechar e deve disponibilizar para outras áreas. Eu conheço pessoas que cirurgias não puderam ser marcadas porque os leitos estavam totalmente sendo ocupados e deixados de plantão para pacientes que vinham da Covid. Então, não, eu não concordo não, né, que se acontecer de a pessoa necessitar e estiver fechado, como é que vai fazer? Tem que manter para servir a população, né? Regional recebe pessoas de Patos e também de cidades vizinhas. Pode ser que haja uma maior preocupação dos moradores da cidade? Aí vai pelo governo, né? Pelo prefeito. Porque cada prefeito tem que se situar na sua região. Não precisa ser revista essa decisão. Eu concordo. Porque cada um tem que fazer uma barreira, né? Porque cada prefeito tem que segurar aonde que ele fica. É meio difícil, né? Como é que a população vai ficar, né? Aí isso com isso. Mas quem tem fé em Deus consegue vencer. E agora, como é que vai fazer com as outras pessoas, né? Concorda com esse fechamento? Não. Pois é, Ludmila, é uma questão aí que realmente vale a pena o debate, ouvir a população sobre esse caso. A questão do gasto público que tem que ser colocada, em xeque aí nesse debate, mas também a preocupação com a possível ativação novamente desses leitos, porque para colocá-los em funcionamento foi uma verdadeira burocracia. Será que para ativá-los de novo, então, se a gente tiver uma nova onda de Covid-19, o processo é o mesmo? Isso preocupa. Essa é uma das questões, Jéssica. E se a gente analisa o boletim epidemiológico de hoje, por exemplo, se a gente recorta lá, ocupação de leitos de UTI para Covid, de público, já temos 40% de ocupação em leitos de UTI, portanto, temos 20 vagas ao todo, porque são 10 do hospital de campanha, mais 10 do hospital Regional Antônio Dias, e com esse percentual aqui, estaríamos beirando aquela situação de alerta. Então, essa é a questão, que diminui pela metade a quantidade de leitos de UTI disponíveis para o sistema público em Patos de Minas. Mas Patos de Minas já avisou, olha, a gente também não vai receber
pacientes de outras cidades, a menos que tenhamos uma disponibilidade para isso. Do contrário, terão que ser remanejados aí para outras cidades, pois dessa forma, com a redução pela metade, as pessoas tendem a ficar intranquilas, como a gente viu aí, né? De todas as pessoas ouvidas, só uma que disse, não, isso é porque apontamos aí para um cenário diferente, mas a própria prefeitura, o Conselho Municipal de Saúde, a gente acabou de ver manifestando a preocupação com as pessoas não tomando as medidas, e sem tomar as medidas adequadas, e com o vírus em circulação, a tendência é que esse número aí sofra uma alteração, e uma alteração para cima, viu, Jéssica? Então, essas são questões que a gente tem que analisar com relação a esses leitos que serão fechados em Patos de Minas. E uma outra preocupação é que o jornalismo questionou a FHEMIG se esses leitos que serão fechados, os 10 leitos de UTI e os 9 leitos clínicos no hospital regional, se eles serão aproveitados para receber doentes com outras enfermidades. Porque a gente sabe que o hospital regional vive no gargalo. Quantas e quantas pessoas nós mostramos aqui no nosso jornalismo, aguardando uma vaga, aguardando um leito para ser transferido da UPA para o regional. E a FHEMIG respondeu, olha, a princípio serão desativados, eles serão removidos do sistema. Esses leitos não serão redirecionados para receber doentes com outras enfermidades. E aí, se estamos falando de redução de gastos públicos, agora estamos falando de vidas. Agora estamos falando de necessidade de um sistema carente de mais vagas. E qual é a resposta para que esses leitos tão necessários no hospital regional, porque a gente viu que é uma estrutura que abarca esses novos leitos, e por que não direcioná-los, portanto, a outras pessoas que precisam ou poderão precisar desses leitos? E aí, pelo menos a resposta que o governo disse, olha, deverão ser desativados completamente, e aí a população fica no meio dessa história, desse fogo cruzado, sem entender exatamente o porquê. Vale mais gastos, economizar nos cofres públicos ou cuidar de vidas, hein, Jéssica? Pois é. E, Ludmila, ainda sobre saúde, a gente recebeu uma notícia, né? Uma carta feita pelo prefeito de Patos de Minas, que foi publicada nesta terça-feira, falando sobre a criação de um hospital municipal aqui na cidade, né? Essa carta à população publicada nesta terça-feira aí, Jéssica, ela fala dessa questão da criação do Hospital Universitário Municipal, que seria uma parceria da Prefeitura com a FEPAM, mantenedora do Centro Universitário de Patos de Minas, ali naquele local onde funciona hoje o Hospital de Campanha, na Avenida Marabá. E aí o prefeito, ele comemora, ele agradece a FEPAM, Unipam pela parceria, e já dá como certa essa implantação do hospital municipal, que é sim muito aguardado pela população, é uma necessidade do município carente nessa área da saúde. E essa carta fica claro, assim, o prefeito dando a notícia e comemorando essa parceria, porque ele fala, olha, já estamos cadastrados no SUS, tem recursos para isso. Entretanto, Jéssica, a conversa foi apenas iniciada. E aí, a FEPAM, Unipam, respondeu essa carta à população emitida aí pelo prefeito de Patos de Minas. Ela disse bem como que está analisando essa possibilidade de implantação e viabilidade do projeto. Mas são várias questões que têm que ser apuradas, estudadas para viabilização desse projeto. Ou seja, não tem nada certo. O prefeito falando, comemorando uma decisão de criação, e aí vem a FEPAM, Unipam dizendo, olha, nós estamos iniciando a possibilidade de implantação. Então, é um momento aí que vai demandar
várias conversas para se chegar a esse anúncio do hospital de campanha, do Hospital Municipal Universitário. Por hora, nada feito. Pois é, e mais do que certo, né? Para qualquer tipo de projeto, estudos, planejamentos devem ser feitos, né? A notícia de um hospital realmente viria numa boa hora, mas o Unipan já se manifestou, não é bem assim, né? A toque de caixa, de maneira nenhuma, dado o impacto que vai sofrer a instituição, os alunos e tudo mais. Uma reunião está marcada, Jéssica, para o dia 16 de novembro, entre uma equipe e o prefeito de Patos de Minas e também o Centro Universitário de Patos de Minas, reitores e, obviamente, o Conselho da FEPAM para analisar tudo isso. É uma primeira de muitas conversas que serão necessárias com a criação do hospital. Necessário sim, mas a gente sabe que é preciso aí uma série de estudos, conversas para chegar a essa notícia efetiva. Então, não há hospital municipal universitário por enquanto, não. Bom, Ludmila, e agora o prefeito de Patos de Minas voltou a ser internado, né? Ele tratava de uma trombose, uma AVC, aí ele voltou a ser internado. O Rafael Ribeiro está acompanhando esse caso e ele traz algumas informações. Rafael? Pois é, e trazendo uma atualização do estado de saúde do prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio, como todo mundo sabe, ele chegou aqui nesse hospital particular que fica no centro da cidade no dia 3 desse mês, estava sentindo dores, ficou internado. Segundo informações dos médicos, foram feitos alguns exames que constataram que José Eustáquio estava com uma trombose na cabeça, uma trombose no seio venoso. Foi então que ele está passando por vários tratamentos, inclusive com medicamentos, e ele foi liberado, ou seja, foi dado alta na sexta-feira passada. Foi para casa, só que aí se sentiu mal. Voltou a ser internado neste último domingo. Eu conversei agora há pouco com o Diogo Mendes, neurologista, médico que acompanha o caso do prefeito José Eustáquio. Ele disse que o quadro que, inclusive, motivou ao retorno do prefeito ao hospital foi uma infecção de urina, não o caso da trombose que teria se evoluído ou não. Essa infecção de urina está sendo tratada com antibióticos e ele se recupera bem. Agora, com relação à trombose, que é o mais delicado aí, segundo o médico, que corre um grande risco de evoluir para um acidente vascular cerebral, o médico disse o seguinte, que ele responde bem aos medicamentos, né, e faz uso desses medicamentos aí, vão ser feitos novos exames e que o prefeito se comunica bem, conversa com todo mundo, está normal. Só que ainda é um caso delicado que deve ser então acompanhado aqui pelo hospital e assim que ele se recuperar dessa infecção de urina e também esse quadro de trombose, ele se estabilizar, ou seja, já está estabilizado, ou seja, ele regredir, o prefeito de Patos de Minas pode sim receber alta. As imagens são do Diego Braga, informações direto, Rafael Ribeiro para o jornalismo da NTV. Pois é, Ludmila, a gente começou a falar sobre esse assunto aqui na semana passada, mas infelizmente, então, o prefeito acabou tendo que voltar para o hospital e ser internado novamente. Pois é, Jéssica, ele que passou 3 dias internado na semana passada, quando foi vítima desse AVC, que é um tipo raro de AVC, teve uma boa evolução, como foi socorrido rapidamente, então o progresso no tratamento foi bastante eficaz, só que no final de semana, como bem disse aí o Rafael, ele sentiu um mal-estar, procurou o hospital e aí os médicos entenderam por bem a necessidade de interná-lo para acompanhar, para saber então se poderia ser um novo tipo de complicação. O prefeito continua internado e inclusive gravou um vídeo para o jornalismo da NTV, não é, Jéssica? Isso mesmo, a gente coloca agora na tela. Semana passada eu tive uma forte dor de cabeça aqui na parte posterior da cabeça e me dirigi até o Hospital Veracruz. Fui internado, foi feita a ressonância magnética, foi feita a tomografia, exames de sangue, eletrocardiograma e constatou que eu tinha tido uma pequena trombose, um pequeno trombo aqui na região da cabeça.
Depois eu saí do hospital, na sexta-feira eu recebi alta, fui para casa e no domingo, no sábado eu passei bem, na sexta passei bem, sábado eu fui até a missa lá no Jardim Paulistano e no domingo, depois do almoço, eu comecei a sentir um mal-estar, a pressão subiu para 16, a temperatura estava subindo para 37, eu resolvi então vir até o hospital. Foi feito novos exames, foi feita aí mais tomografias do pulmão, da parte renal e da cabeça também, e não constataram assim evolução nenhuma da doença. Mas então eu estou aqui mais em observação, mais aos cuidados dos médicos, e eu queria agradecer a toda a população de Patos que tem. E a gente vem acompanhando aí como tem sido a evolução do quadro de saúde do prefeito. A gente aí manda o sentimento de melhora, né? A gente estima que o prefeito se recupere aí, uma semana importante para a política, uma semana importante de discussões também sobre essa questão do que ele havia anunciado do Hospital Municipal Universitário, mas obviamente que a vida, a saúde, os cuidados com a saúde vêm em primeiro lugar, portanto, uma plena recuperação ao prefeito municipal. Bom, Ludmila, e por hoje a gente fica por aqui, né? Sim, por hoje vamos embora. Amanhã tem espaço feminino. Amanhã tem espaço feminino, a gente vai falar muita coisa, transição capilar, o que a gente fala amanhã. Também vamos mostrar a ganhadora da promoção Você Linda, cada dia mais linda. Eu estou sorrindo daqui até aqui, Jéssica, porque o trabalho que o time de profissionais do Você Linda está fazendo é sensacional, muito orgulhosa. Amanhã a gente mostra mais evolução da dona Elizabeth, que já está linda. Imagina o dia que chegar o encerramento dessa promoção. E também a gente vai falar um pouco de internet, do vício de estar presente nas redes sociais, mas que é também uma preocupação com a saúde mental. Vamos até mostrar pessoas que decidiram interromper as contas em redes sociais porque estavam ficando adoecidas, e a gente vai entender um pouquinho disso tudo amanhã a partir das 18 horas no programa Espaço Feminino. E claro, eu espero você. Beijo. Tchau, tchau. Bom, e a gente volta com mais informações amanhã às 19 horas em uma nova edição do NTV News. A gente te espera. Tenha uma ótima noite.